Existem pessoas que entram na sua vida sem fazer barulho. Elas não levantam a voz, não te ameaçam, não demonstram ódio de forma evidente. Pelo contrário, muitas vezes sorriem para você, conversam normalmente, perguntam como foi seu dia. Mas toda vez que você sai de perto delas, alguma coisa dentro de você parece mais pesada. Sua mente fica cansada. Sua paciência desaparece, sua energia some sem explicação. E o mais perigoso é que isso não acontece de uma vez. Acontece lentamente, como um vazamento invisível. Você começa a perder sua clareza, sua motivação, sua tranquilidade e nem percebe que existe alguém drenando sua força emocional aos poucos. Marco Aurélio escreveu em Meditações de Marco Aurélio, livro 2, parágrafo 1, que ao acordar deveríamos nos preparar para encontrar pessoas manipuladoras, ingratas, arrogantes e egoístas. Não porque o mundo é cruel, mas porque a convivência errada corrói a mente silenciosamente. A alma humana absorve aquilo que a cerca. E quando você passa tempo demais perto de pessoas emocionalmente caóticas, sua paz começa a adoecer junto com elas. A psicologia moderna confirma algo que os estoicos já entendiam há milhares de anos. Emoções são contagiosas. O cérebro humano copia estados emocionais sem pedir permissão. É por isso que algumas pessoas conseguem destruir sua paz sem tocar em você. E talvez o mais assustador seja isto. Você pode estar convivendo diariamente com alguém que está sugando sua energia, sem nunca ter percebido. Hoje você vai descobrir os 7 sinais silenciosos de que alguém está drenando sua mente, enfraquecendo sua energia emocional e roubando sua paz interior. E quando perceber esses sinais, você nunca mais enxergará certas relações da mesma forma. O inimigo invisível. Como a energia é roubada sem você perceber. A maior parte das pessoas imagina que alguém tóxico é fácil de identificar. Pensam em gritos, agressividade, discussões constantes ou comportamentos explosivos. Mas as pessoas que mais drenam sua energia raramente parecem perigosas no começo. Esse é exatamente o motivo pelo qual elas conseguem permanecer tanto tempo na sua vida. Algumas delas se aproximam através da necessidade constante de atenção. Outras fazem você se sentir responsável pelas emoções delas. Existem aquelas que transformam qualquer conversa em um problema interminável. E também existem as mais perigosas de todas. As que fazem você sair de perto delas, questionando a si mesmo sem entender o motivo. Epicteto ensinava que a convivência constante molda o estado da alma. E a ciência moderna explica isso de forma assustadoramente precisa. O cérebro possui neurônios espelho, mecanismos responsáveis por absorver emoções, tensões e comportamentos das pessoas ao redor. Isso significa que quando você convive frequentemente com alguém ansioso, negativo, manipulador ou emocionalmente instável, seu sistema nervoso começa a reproduzir esse estado sem que você perceba. É por isso que algumas pessoas conseguem entrar em um ambiente e mudar completamente sua energia. Não porque existe algo místico acontecendo, mas porque caos emocional é contagioso. A mente humana absorve padrões. E quanto mais tempo você permanece perto de alguém emocionalmente desorganizado, mais sua própria paz começa a perder força. O problema é que esse desgaste raramente acontece de forma dramática. Ele acontece em pequenas doses. Uma conversa que esgota. Um comentário que pesa na mente o dia inteiro. Uma sensação constante de tensão, uma culpa que aparece sem motivo aparente. Até que um dia você percebe que não está apenas cansado, está emocionalmente consumido. E é exatamente aqui que começa o primeiro sinal que quase ninguém percebe a tempo. Sinal 1. Você se sente cansado depois de falar com essa pessoa.
Existe um tipo de cansaço que não vem do trabalho, da rotina ou da falta de sono. Ele aparece depois de uma conversa, depois de alguns minutos perto de alguém. Você chega bem, leve, tranquilo e sai mentalmente drenado, como se sua mente tivesse passado horas tentando sobreviver. Esse é um dos primeiros sinais de que alguém pode estar consumindo sua energia emocional. Perceba uma coisa importante. Pessoas emocionalmente saudáveis normalmente deixam clareza, leveza e sensação de presença. Já pessoas emocionalmente desequilibradas deixam confusão, tensão e exaustão mental. E muitas vezes elas fazem isso sem perceber. Algumas reclamam o tempo inteiro. Outras transformam qualquer situação em drama. Existem aquelas que despejam seus problemas sobre você como se você fosse um depósito emocional. E quanto mais você tenta ajudar, mais cansado fica. Porque certas pessoas não querem solução, querem transferência emocional. Elas aliviam o próprio caos, descarregando peso psicológico nos outros. Sêneca dizia que aquilo que perturba sua paz lentamente destrói sua liberdade. E talvez hoje você esteja permitindo que pessoas emocionalmente desorganizadas ocupem espaço demais dentro da sua mente. A psicologia comportamental mostra que interações negativas aumentam o desgaste cognitivo do cérebro. Seu sistema nervoso entra em estado de alerta constante. Seu corpo permanece perto da pessoa, mas sua mente começa a trabalhar para se proteger. E isso consome energia de forma silenciosa. O mais assustador é que muitas pessoas passam anos convivendo com esse desgaste sem perceber que o problema não é a rotina delas, é a presença constante de alguém que suga sua estabilidade emocional pouco a pouco. E quando esse desgaste se prolonga por muito tempo, algo ainda mais perigoso começa a acontecer. Você deixa de confiar em si mesmo. Sinal 2. Você começa a duvidar de si mesmo sem motivo. Algumas pessoas não destroem sua energia através de ataques diretos. Elas fazem algo muito mais silencioso. Elas enfraquecem sua confiança aos poucos, até você começar a questionar quem era antes de conhecê-las. Tudo começa de maneira quase imperceptível. Pequenas ironias disfarçadas de brincadeira. Comentários que diminuem suas conquistas, olhares de julgamento, comparações sutis, frases que fazem você se sentir exagerado, sensível demais ou insuficiente sem entender exatamente o motivo. E o pior é que muitas dessas pessoas alternam momentos de aprovação com momentos de desvalorização. Um dia elogiam você, no outro fazem você se sentir pequeno. Essa instabilidade emocional confunde sua mente, porque o cérebro humano busca constantemente validação e segurança social. Quando alguém cria essa oscilação emocional, você começa a gastar energia tentando recuperar a aprovação o tempo inteiro. Marco Aurélio refletia que nenhuma alma pode ser ferida sem sua permissão. Mas ele também entendia algo profundo sobre a convivência humana. Permanecer tempo demais perto de pessoas emocionalmente corrosivas enfraquece até mentes fortes. A manipulação mais perigosa não é aquela que controla seus movimentos, é aquela que altera sua percepção sobre si mesmo. Você começa a pensar 2 vezes antes de falar. Começa a sentir culpa por suas opiniões, passa a esconder partes da sua personalidade para evitar críticas, tensão ou desaprovação, e sem perceber, sua autenticidade começa a desaparecer lentamente. A psicologia chama isso de erosão emocional gradual. Pequenas invalidações repetidas durante muito tempo fazem o cérebro entrar em estado constante de autodefesa. Sua mente perde espontaneidade, sua confiança diminui, sua energia mental começa a ser usada apenas para evitar conflito. E então acontece algo ainda mais perigoso. Você sente necessidade de se afastar, mas começa a se sentir culpado por isso. Sinal 3. Você sente culpa quando tenta se afastar.
Quando uma relação começa a destruir sua paz, o natural seria criar distância. Seu corpo percebe o desgaste, sua mente sente o peso, sua energia pede silêncio. Mas algumas pessoas conseguem transformar até o seu instinto de proteção em culpa. E esse é um dos sinais mais perigosos de todos. Você tenta se afastar um pouco e imediatamente sente que está sendo cruel. Começa a pensar que talvez esteja exagerando, que talvez devesse ter mais paciência, mais compreensão, mais tolerância. E enquanto você luta para proteger sua saúde emocional, a outra pessoa faz você se sentir errado por precisar de paz. Musônio Rufo ensinava que uma vida virtuosa exige disciplina não apenas sobre desejos, mas também sobre companhias, porque nem toda presença aproxima você da paz interior. Algumas apenas consomem sua estabilidade lentamente. Pessoas que drenam energia frequentemente utilizam mecanismos emocionais invisíveis. Vitimismo constante, dependência afetiva, necessidade exagerada de atenção, sensação de abandono sempre que você cria limites. E sem perceber, você começa a viver emocionalmente preso à responsabilidade de manter o outro bem. A psicologia comportamental explica que isso cria um ciclo de condicionamento emocional. Toda vez que você tenta estabelecer distância, sente ansiedade ou culpa. Então, volta atrás para aliviar esse desconforto. E o cérebro aprende que se afastar é perigoso. Aos poucos, você deixa de agir pela própria paz e começa a agir apenas para evitar culpa emocional. É por isso que tantas pessoas permanecem anos em relações emocionalmente desgastantes. Não porque estão felizes, mas porque foram condicionadas a acreditar que proteger a própria mente é egoísmo. Só que existe uma verdade que os estoicos compreendiam profundamente. Sacrificar sua paz para sustentar o caos de outra pessoa nunca será virtude. E quando você permanece tempo demais nesse tipo de relação, algo começa a acontecer até mesmo quando a pessoa não está presente. Sinal 4. Sua mente nunca descansa depois do contato. Algumas pessoas conseguem sair do ambiente, mas continuam ocupando espaço dentro da sua cabeça por horas, às vezes dias. O corpo vai embora, a conversa termina, o silêncio chega, mas sua mente continua presa naquela interação como se ainda estivesse tentando sobreviver emocionalmente. Você revive falas repetidamente, analisa expressões, pensa no que deveria ter dito, imagina futuros conflitos, sente ansiedade antes mesmo de encontrar a pessoa novamente. E pouco a pouco, sua mente perde a capacidade de descansar de verdade. Esse é um sinal extremamente importante, porque revela algo que muitas pessoas ignoram. Seu sistema nervoso identifica a ameaça emocional mesmo quando sua consciência tenta normalizar a situação. A psicologia comportamental explica que relações desgastantes colocam o cérebro em estado contínuo de hipervigilância social. Sua mente começa a antecipar tensão antes que ela aconteça. O cérebro entende que precisa permanecer alerta o tempo inteiro para evitar críticas, conflitos, manipulações ou desconfortos emocionais. É por isso que algumas relações parecem consumir energia até na ausência. Você não está apenas convivendo com a pessoa, está carregando a presença dela dentro da própria mente. Epicteto ensinava que aquilo que domina seus pensamentos domina sua vida. E talvez hoje existam pessoas ocupando espaço demais dentro da sua paz interior sem merecer esse acesso. O mais perigoso é que quando esse estado se prolonga, o cérebro começa a considerar o estresse como normal. Você acorda cansado, sua paciência diminui, sua clareza mental desaparece. Seu corpo permanece em tensão constante sem que exista um perigo físico real. E então começa uma transformação silenciosa que quase ninguém percebe imediatamente. Para evitar conflitos, você começa a abandonar partes de quem realmente é. Sinal 5.
Você percebe que está perdendo sua identidade. A pior drenagem emocional não acontece quando alguém rouba sua energia. Acontece quando você começa a perder quem era antes daquela relação entrar na sua vida. No começo, as mudanças parecem pequenas. Você evita certos assuntos para não gerar tensão. Passa a esconder opiniões, controla palavras, modifica comportamentos, começa a se adaptar emocionalmente para manter a relação funcionando e, sem perceber, sua autenticidade começa a desaparecer em silêncio. Você deixa de agir naturalmente e passa a calcular cada reação. Sua mente já não busca liberdade emocional, busca sobrevivência social. Esse é um dos efeitos mais perigosos das relações emocionalmente desgastantes. Elas fazem você abandonar partes da própria identidade para evitar desconforto, rejeição ou conflito, e quanto mais isso acontece, mais distante você fica da sua essência. Epicteto dizia que quem vive tentando agradar os outros se torna escravo deles. Porque no momento em que sua paz depende constantemente da aprovação alheia, sua liberdade interior deixa de existir. A psicologia comportamental mostra que seres humanos possuem necessidade profunda de aceitação social. Mas pessoas emocionalmente manipuladoras utilizam exatamente essa necessidade para controlar comportamentos. Aos poucos, você começa a moldar sua personalidade para evitar desapontar, irritar ou perder aquela pessoa. E então surge uma sensação difícil de explicar. Você olha para si mesmo e percebe que já não sente a mesma leveza. Já não pensa como antes. Já não se reconhece completamente. Talvez hoje você esteja cansado, não apenas porque alguém drenou sua energia. Talvez esteja cansado porque passou tempo demais tentando ser alguém que mantivesse os outros confortáveis enquanto destruía a si mesmo em silêncio. E existe um detalhe ainda mais perigoso. Algumas relações fazem você acreditar que sofrimento emocional intenso significa conexão verdadeira. Sinal 6. A relação é baseada em caos e não em paz. Muitas pessoas cresceram acreditando que relações intensas são relações profundas, que quanto mais sofrimento existe, mais verdadeiro deve ser o vínculo. E é exatamente essa confusão emocional que mantém tantas pessoas presas em relações que destroem sua paz lentamente, porque o caos pode ser viciante. Existem relações em que tudo parece uma montanha-russa emocional. Um dia existe proximidade extrema, no outro, distância fria. Momentos de carinho são seguidos por tensão, silêncio, discussões ou manipulação emocional. E no meio dessa instabilidade constante, seu cérebro começa a associar ansiedade com conexão. A psicologia comportamental explica que relações imprevisíveis geram dependência emocional, através da liberação irregular de recompensa no cérebro. Pequenos momentos de afeto em meio ao desgaste fazem a mente permanecer presa na esperança de voltar a sentir aquela validação novamente. E sem perceber, você começa a confundir alívio temporário com amor verdadeiro. Sêneca alertava que aquilo que rouba sua tranquilidade nunca poderá oferecer felicidade duradoura. Porque paz não é a ausência de emoção. Paz é a ausência de guerra interna. Mas pessoas emocionalmente caóticas fazem exatamente o contrário. Elas transformam sua mente em um campo de tensão constante. Você nunca sabe qual versão delas irá encontrar. Nunca sabe se terá acolhimento, crítica, silêncio ou conflito. E esse estado contínuo de instabilidade consome sua energia emocional de forma brutal. O mais perigoso é que depois de muito tempo vivendo assim, a calma começa a parecer estranha. Relações saudáveis parecem sem emoção. O silêncio parece vazio. E o cérebro condicionado ao caos passa a buscar intensidade mesmo quando ela machuca. Até que um dia acontece algo revelador.
Você percebe que os únicos momentos em que realmente sente paz são aqueles em que a pessoa não está presente. Sinal 7. Você sente alívio quando a pessoa não está presente. Existe um momento em que o corpo revela uma verdade que a mente tentou esconder durante muito tempo. Você percebe que quando aquela pessoa não está por perto, algo dentro de você relaxa. Sua respiração fica mais leve. O silêncio parece confortável. Sua mente desacelera. E pela primeira vez em muito tempo, você sente paz sem precisar fazer esforço. Esse talvez seja o sinal mais forte de todos. Porque o sistema nervoso humano reconhece aquilo que a emoção tenta justificar. Você pode racionalizar comportamentos, criar desculpas, minimizar atitudes e tentar convencer a si mesmo de que está tudo bem. Mas o corpo dificilmente mente quando finalmente se sente seguro. A psicologia comportamental mostra que ambientes emocionalmente desgastantes mantêm o cérebro em estado contínuo de alerta. Quando a fonte desse desgaste desaparece temporariamente, o organismo entra em recuperação. É por isso que algumas ausências trazem mais tranquilidade do que certas presenças. E nesse momento surge uma pergunta difícil de ignorar. Como alguém que deveria trazer paz consegue produzir tanto alívio apenas por não estar presente? Marco Aurélio refletia constantemente sobre a importância de preservar a própria mente da influência de pessoas dominadas pelo caos interior. Porque a convivência contínua molda pensamentos, emoções e até a forma como enxergamos a nós mesmos. Talvez hoje você esteja tentando salvar uma relação enquanto sua própria energia implora por distância. E o mais doloroso é que muitas pessoas permanecem presas nesse tipo de vínculo, porque confundem apego com amor, culpa com responsabilidade e sofrimento com profundidade emocional. Mas existe uma verdade que os estoicos entendiam com clareza. Proteger sua paz não é frieza, é sobrevivência emocional. E é exatamente aqui que acontece a maior virada de entendimento deste vídeo. A grande virada. O estoicismo não ensina ódio, ensina proteção. Depois de perceber todos esses sinais, existe um erro que muitas pessoas cometem. Elas acreditam que proteger a própria energia significa se tornar frio, distante ou cruel. Mas o estoicismo nunca ensinou ódio pelas pessoas. O que os estoicos ensinavam era algo muito mais profundo. Responsabilidade sobre aquilo que você permite permanecer dentro da sua mente. Marco Aurélio governava um império cercado por conflitos, traições e pessoas difíceis. Mesmo assim, escrevia constantemente sobre preservar a serenidade interior, porque ele entendia que paz mental não nasce do controle do mundo externo, nasce da escolha consciente sobre quais influências terão acesso à sua alma. Nem toda presença merece intimidade emocional. E aceitar isso muda completamente sua vida. Existe uma diferença enorme entre ajudar alguém e se afundar junto com ela. Entre amar alguém e permitir que essa pessoa destrua sua estabilidade emocional. Entre ter empatia e carregar pesos que nunca foram seus. A psicologia comportamental mostra que pessoas emocionalmente saudáveis sabem estabelecer limites sem culpa. Elas compreendem que autocuidado não é egoísmo, é manutenção psicológica. Porque quando você permite que o caos dos outros invada continuamente sua mente, sua própria identidade começa a adoecer. Muzônio Rufo ensinava que uma mente equilibrada precisa aprender tanto a suportar dificuldades quanto a evitar influências destrutivas. E talvez hoje sua maior necessidade não seja continuar insistindo em relações que drenam sua energia. Talvez seja aprender a proteger aquilo que existe de mais valioso dentro de você. Sua paz. Porque algumas pessoas não precisam odiar você para destruir sua estabilidade emocional.
Basta terem acesso constante à sua mente enquanto vivem dominadas pelo próprio caos interior. E quando você finalmente entende isso, começa a enxergar sua vida de uma forma completamente diferente. Talvez o maior motivo do seu cansaço não seja sua rotina. Talvez não seja o trabalho, os problemas ou a correria da vida. Talvez o verdadeiro desgaste esteja vindo das pessoas que possuem acesso diário à sua mente, às suas emoções e à sua energia. Porque existem relações que não machucam de forma imediata. Elas consomem lentamente. Pequena conversa após pequena conversa. Pequena tensão após pequena tensão. Até que um dia você percebe que perdeu sua leveza, sua clareza e até partes da pessoa que costumava ser. Os estoicos entendiam algo que poucas pessoas compreendem hoje. A mente humana se transforma de acordo com aquilo que tolera continuamente. Marco Aurélio escreveu em Meditações de Marco Aurélio que a alma assume a cor dos pensamentos com os quais convive. E talvez seja exatamente isso que esteja acontecendo dentro de você agora. Talvez você tenha passado tanto tempo tentando salvar relações, evitar conflitos e carregar emocionalmente outras pessoas que esqueceu de proteger a própria paz. Mas existe uma verdade que pode mudar sua vida. Você não é obrigado a permanecer em ambientes que adoecem sua mente. Não é egoísmo criar limites. Não é crueldade escolher distância. E não existe virtude em destruir sua saúde emocional para sustentar o caos de outra pessoa. Porque algumas pessoas não entram na sua vida para caminhar ao seu lado. Entram para consumir silenciosamente a luz que você ainda não aprendeu a proteger. Agora me diga nos comentários, você já sentiu sua energia desaparecer perto de alguém sem conseguir explicar o motivo? E se esse vídeo abriu seus olhos de alguma forma, continue nessa jornada de transformação estoica. Sua paz mental merece ser protegida.